Bom dia, meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma mensagem aos nossos corações nesta manhã de 10 horas e 22 minutos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, nesse dia de hoje. Hoje é dia 15 de, louvado seja Deus, de janeiro de 2026. Aqui no estado da Bahia, aqui em Salvador, na cidade de Simões Filhos. Quero deixar uma mensagem aos corações dos amados irmãos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 16. Louvado seja Deus, né? Atos dos Apóstolos é um livro histórico. É um livro que, louvado seja Deus, inspirado pelo Espírito Santo aos nossos corações, para que nós viemos, né, aleluia, nos fortalecer através da palavra de Deus. A Bíblia diz, amados, que Paulo e Sila, louvado seja Deus, né, homens chamados pelo Espírito Santo para realizar a obra missionária, né? Paulo e Sila desceram à cidade. E a Bíblia diz que um varão, louvado seja Deus, apareceu a Paulo e disse: desça a Macedônia e ajude-nos. Louvado seja Deus. Então nós percebemos que a obra de Deus não é um trabalho, né, guiado pelo próprio homem, pela nossa própria vontade. Ela é direcionada pelo Espírito Santo. Então, Deus, né, aleluia, usou esses dois homens para descer esta cidade, porque ali tinha uma grande obra para ser realizada. Louvado seja Deus. E Paulo desceu a Macedônia juntamente com o teu companheiro. Entrou na casa de uma vendedora de púrpura, aleluia, que orava, né? Paulo buscando ao Senhor, junto ali, aleluia, com Sila, e ela prestava atenção, aleluia, nas palavras que procedia da boca de Paulo. Louvado seja Deus, né? E essa mulher, ela se converteu diante do Senhor. Mas para adiantar aqui, louvado seja Deus, que não é por muito falar, que nós seremos ouvidos. A Bíblia diz, amado, que Paulo e Sila saíam de costume para a oração. A Bíblia, ela nos revela desta forma: orai sem cessar. Então nós que estamos, né, aqui como, aleluia, servo do Senhor nosso Deus, aleluia, nós temos que, o nosso dever é orar sem cessar, aguardando o tempo de Deus para com as nossas vidas. Aquilo que Deus vai realizar para comigo e contigo. Então nós precisamos de nos preparar. Estamos buscando, orando, meditando na palavra. Eu estava sentado ali na minha sala, louvado seja Deus, né? E o Espírito mandou vir, aleluia, trazer essa palavra. Falou assim mesmo: vai e pregue a minha palavra pelas redes sociais. Falou assim mesmo, Espírito, ao meu coração. E leu o livro de Atos dos Apóstolos, 16:16. Eu, na mesma hora, parei a televisão e vim aqui, né, na minha sala, trazer essa mensagem. Então, a Bíblia diz que Paulo, ele saiu, né, saía a oração de costume. Então, não sabemos quanto tempo que Paulo levou, aleluia, nessa cidade. Louvado seja Deus. Não sei se foi 2 anos, mas ele
obedecendo a palavra de Deus, ele buscava o Senhor em oração. A Bíblia nos revela que, aleluia, os homens, os senhores, saía com a jovem, né? E essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, que dava grande lucro até os senhores, quer dizer, demônio, incubado, louvado seja Deus, naquela cidade, levando as vidas à destruição. Eu quero dizer, amados, que nós, como servo de Deus, precisamos, né, de nos prepararmos e sairmos a este mundo, porque o Senhor, Ele nos chamou, não foi para que eu e você viemos estar parado, sentado, sem fazer nada. Ele nos chamou para que nós possamos, aleluia, colocar a obra dele em prática, porque tem vidas que estão aprisionadas em trevas, cheias de demônios, escravizando as pessoas e destruindo. Então Deus nos chamou para buscarmos essas vidas no nome dele. Glória a Jesus. Então nós, os amados me perdoam, nós, aleluia, não temos que ficar somente esquentando o banco. E Paulo e Silas, né, vendo aquela situação, não sabemos quanto tempo ele levou, aleluia, vendo aquela situação, mas chegou a hora que Paulo, ele, né, se aborreceu, dizendo assim, e foi lá e expulsou aquele espírito, né? E teus senhores, vendo que tinha perdido os teus ganhos, os teus lucros, né? Lançaram mão em Paulo e Silas e levaram para a cidade e apresentaram o magistrado. Então nós percebemos que quando nós procuramos fazer o bem a uma pessoa, tudo se levanta. Principalmente as trevas, ela se levanta. Porque nós sabemos que Satanás, ele precisa de um corpo para poder fazer a tua maldade, né? Aleluia. Porque ele fora de um corpo, ele é atormentado. Então ele precisa. Então aqueles que dão lugar a ele atormenta mesmo de várias formas, né? E nós vemos que Paulo foi levado para a cidade, apresentado ao magistrado pelo um bem que ele fez. Não é isto? Quando você procura fazer um bem, né, o diabo fica furioso e, se bobear, até mesmo a própria pessoa se levanta contra você. Já aconteceu isso aqui conosco. Então nós vemos, amados, que Paulo e Silas foram lançados no cárcere, na prisão. É uma palavra assim corrida, não posso pegar tempo, né? Senão não consigo divulgar. E nós vemos que na prisão, Paulo e Silas oravam a Deus e louvavam. Eles oravam e louvavam. E houve um terremoto que todas as algemas caíram por terra. E as portas do cárcere se abriu. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer é que Deus nunca vai te deixar só. A Bíblia diz lá no livro de Louvado seja Deus, Atos mesmo, capítulo 12, Pedro e Tiago. Tiago foi morto a fio da espada. E Pedro foi lançado no cárcere
né, para outro dia seguinte, aleluia, ser executado, né? Mas Deus enviou o anjo e tirou Pedro do cárcere. Louvado seja Deus. Estava guardado por, aleluia, soldados, né, portas fechadas, e o Senhor enviou um anjo e soltou Pedro. Porque a igreja orava constantemente, aleluia, a favor de Pedro. Então, nosso dever aqui é orar a favor da obra de Deus e de cada vida, como nós temos feito. E a Bíblia diz que o carcereiro, para mim poder encerrar, por causa do tempo, correu e quando viu aquela situação, tentou tirar até a própria vida dele. Aí Paulo disse, gritou lá do cárcere, todos estamos aqui, não faça tal mal sobre a tua vida. E ele, quando viu aquilo, ele se espantou, né? E disse, senhores, senhores, que eu faça para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Vou parar por aqui. Louvado seja Deus, né? Porque por causa do tempo, e que Deus abençoe você. E você, né, que não aceitou Jesus, procura a igreja evangélica e conversa ele como teu Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe.